Estamos de volta com o Esporte UESB e agora vamos falar sobre futebol amador. Nesse final de semana, pelo Campeonato da Zona Rural, o Flamengo venceu o União pelo placar de 1-0 e a Portuguesa goleou o Lagoa de José Luiz por 6-0. Já no Campeonato Municipal, promovido pela LCDT, o Maru goleou o Vila Nova por 9-0 e se isolou na liderança da competição com 17 pontos, enquanto o Vila Nova foi rebaixado para a segunda divisão. Ponte Preta e Íris Sport empataram em 1-1. O Brasil perdeu para o Moicana de 1-0 e o Simonácia venceu o Cadija por 3-2. Nós mudamos de assunto, daqui a pouco a gente volta a falar sobre futebol, mas agora um assunto importante é sobre a escolha de tênis, né? O tênis que é o item indispensável para toda atividade física. Nós devemos escolher levando alguns pontos em consideração. Esquecer cor, marca, preço, outras coisas vale muito mais a pena para não ter prejuízo para o bolso e também para o físico. Vamos ver. Comprar um tênis é o primeiro passo de muitas pessoas após decidir iniciar uma prática esportiva. Hoje há uma gama de modelos, mas outros fatores devem ser considerados na hora da escolha. Na verdade, é preciso interpretar qual o tipo de pé daquela pessoa que está querendo usar o tênis. Então, nós temos um pé que a gente chama plano, um pé supinado e um pé pronado. A primeira coisa é tentar identificar qual o tipo de pé desse atleta. Características do sapato também devem ser observadas, tendo em mente o esporte que vai ser praticado. Pensar primeiramente em um conforto, um tênis confortável, com um sistema de amortecimento é extremamente importante, porque, como eu disse, o impacto para essa atividade vai ser bem grande. Então, pensar em um sistema de amortecimento. Em um segundo momento, a gente tem que levar em consideração o tipo de pisada, A gente tem a pisada neutra, a pisada pronada e a pisada supinada. Então, saber exatamente qual é o tipo de pisada. Tudo isso deve ser analisado para que lesões não sejam geradas. O que você pode ter são dores, processos inflamatórios, tendinites, que podem ser no pé ou podem ser dor refletidas. As alterações no pé podem dar alterações no joelho, pode dar alterações na coluna vertebral, enfim, pode dar um desarranjo de toda a arquitetura músculo-esquelética e isso gerar transtornos como dor, tendinite e processos inflamatórios. José bem sabe disso, um calçado já o incomodou bastante, mas ele aprendeu e agora fica atento na hora de trocar a peça. Já senti porque estava com o tênis errado, procurei o profissional, o educador físico, fiz o teste de pisada, eu estava com o tênis para a pisada supinada e a minha pisada é neutra, então eu sentia nas articulações. Muito bem, importante a escolha do tênis e, se possível, consultar um ortopedista para evitar qualquer problema físico. Agora o assunto é Campeonato Brasileiro da Série B. O Bahia venceu o Paysandu por 3-0. O Vasco venceu o Goiás por 1-0 e continua na liderança da Série B. 33 jogos de invencibilidade o Vascão e está indo rumo ao campeonato, rumo ao título. Vila Nova empatou em 0-0 com o Paraná e Brasil e Luverdense empataram em 1-1. Sampaio Corrêa perdeu dentro de casa para o Ceará por 3-2. Oeste venceu o Criciúma por 1-0 e o Tupi perdeu para o Londrina também por 1-0. Teve mais 0-0 nas partidas entre Náutico e Joinville e Atlético Goianiense e Bragantino. E o Avaí venceu o CRB por 1-0. Sobre esse jogo aí do Bahia e do Paysandu, 3-0 em cima do Paysandu. Paysandu, que era um dos favoritos lá no começo da competição, Agora está quase na zona de rebaixamento. Sobre esse jogo nós estaremos de volta daqui a pouco para fazer um resumão, os melhores momentos desse jogo e também sobre o Vitória, Vamos fazer um resumo dos times baianos aí. Daqui a pouco nós estaremos de volta para falar sobre Brasileirão, Série A, Série B. Até daqui a pouco.